Nunca confie no Estado. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre por que você não deve confiar nunca no Estado e sempre esperar o pior dele. É o seguinte, eu acho que esse vídeo aqui vai ser um dos mais simples que eu já gravei porque é uma questão muito fácil de entender. O Estado é o maior inimigo da sociedade, é o maior inimigo da economia, é o maior inimigo do mercado, é o maior economia, é o maior inimigo das pessoas em si. E o Estado, ele necessita de uma opinião pública favorável para continuar existindo, já que ele não é regulado por mecanismos de mercado e a única coisa que pode impedir o crescimento e o parasitismo estatal são as pessoas, são o povo. Então ele precisa dessa opinião pública favorável para existir. Eu vou explicar no vídeo de hoje como se dá a criação dessa opinião pública e por que você não deve confiar no Estado. É simples. O Estado ele necessita dessa opinião pública para que ele possa existir, para que ele possa continuar existindo. Porque se todos nós decidíssemos de uma hora para outra fazer uma revolução, poxa, revolução não é uma palavra tão legal. Não fazer uma revolução, mas ter uma desobediência civil, parar de pagar impostos, começar a sonegar tudo, ou pegarem armas, ou coisas nesse sentido, se as pessoas decidissem fazer isso em determinado momento, o Estado deixaria de existir. É bem simples, porque as pessoas só aceitam ser dominadas por essa coisa porque elas acreditam nela de alguma forma. Então, o Estado precisa se manter com essa opinião pública favorável. Uma das formas que ele faz isso é por meio de criação de órgãos relativos a pesquisas e criação de estatísticas, como por exemplo índices de inflação, índices de desemprego, índices de produção em estatais, lucros do Estado, superávit, déficit, coisas assim. O Estado cria esse tipo de mecanismo para poder fraudá-lo diversas vezes e assim construir uma visão de que o Estado está dando certo. Então, quando o Estado tem algum problema, eles diminuem o problema. Quando o Estado parece estar crescendo, quando a economia parece estar funcionando, eles aumentam esses números. Então, uma das principais formas que a gente consegue perceber isso hoje em dia é com o índice IPCA, que é o índice geral de preços ao consumidor amplo, né? A gente vê muito na faculdade, eu, por exemplo, vi bastante na faculdade, que o IPCA é o índice que mede a inflação, é o índice oficial, e os professores te incentivam a todo momento a ficar pegando fontes oficiais para colocar em trabalhos acadêmicos e coisas assim, como se de alguma forma as fontes oficiais fossem a verdade absoluta, mas não é. As fontes oficiais necessariamente estão erradas. Por quê? Porque elas não têm um mecanismo de mercado para analisar perfeitamente coisas como inflação. Porque eles não podem analisar os preços de todos os produtos em todos os lugares ao mesmo tempo, a todo momento. Então, por eles não terem essa possibilidade de computar tantos dados históricos que são os preços, eles têm que fazer algumas abreviações, diminuições na amostragem e eles começam a escolher produtos específicos para alcançar um número mais aceitável para a população, um número que vai deixar as pessoas mais tranquilas. Então, por exemplo, no ano passado, em 2024, teve um IPCA ali de mais ou menos 4%, 4,5%, não me lembro exatamente ao certo. Mas o importante é saber que é completamente diferente da realidade. Se você for ver, por exemplo, o quanto que o real se desvalorizou em relação ao dólar, que é a moeda principal do mundo hoje em dia, o real se desvalorizou mais de 20% em relação ao dólar. E como nossa economia é muito baseada, a economia do Brasil é muito baseada em importação de produtos de alto valor agregado, o que acontece é que uma desvalorização no real necessariamente aumenta os preços das coisas e aumenta os preços dos bens finais, já que você tem que já que é importado gasolina, que é usado em transporte pelo Brasil inteiro, produtos da linha branca também são importados, produtos de informática, eletrônicos e coisas assim. Muitos produtos industrializados são de outros países, vêm de fora, e quando a moeda desvaloriza em relação à moeda em que está fazendo o câmbio, necessariamente os preços aqui dentro vão aumentar. Então, esse é um dos motivos do porquê aumentou tanto.
porque os preços aumentaram tanto ano passado. Tem outras questões, como insegurança jurídica, insegurança econômica, os investidores têm medo do que o Lula vai fazer a seguir. Eu não gosto muito de citar políticos específicos, mas nesse caso eu tive que citar, né? Não gosto muito de citar políticos porque faz parecer que eu estou em algum tipo de timinho ou algo do tipo, mas o meu time é contra o Estado e é isso. Qualquer coisa contra o Estado já é melhor do que a existência dele. Enfim. O que eu estava falando? Me perdi. Perdão, gente. Eu estava falando que o IPCA não é a verdade. O IPCA não é a verdade, assim como os números oficiais em geral não são a verdade. Porque além deles terem essa impossibilidade de computar todos os dados, de calcular tudo, porque eles não têm acesso a tantos dados assim ao ponto de saber tudo, igual qualquer pesquisa, eles também têm tendências a favorecer o Estado por meio de algum tipo de... eles fazem isso, na verdade, com o objetivo de alcançar uma maior prosperidade do organismo estatal, ou seja, eles buscam uma opinião pública cada vez mais favorável. E isso se relaciona bastante com algumas doutrinas políticas, como por exemplo o liberalismo e o neoliberalismo, que é esse negócio de Estado mínimo. Quando você tem Estado mínimo, você cria uma sociedade em que a economia funciona melhor e aí as pessoas por algum motivo começam a acreditar que o Estado é importante, que o Estado é bom e que o Estado mínimo é a solução. Mas o Estado mínimo não é a solução. A questão é que quando você tem uma economia em que tem pouco Estado, então tem pouca intervenção, tem poucos impostos, tem poucos problemas, a economia vai subir mais, então a economia vai se tornar melhor. E não é porque existe o Estado mínimo, é porque existe menos Estado. Quanto menos Estado, melhor a economia. Então, o que acontece é que quando você incentiva o neoliberalismo, ou o liberalismo clássico, né, que as pessoas já não falam mais tanto, você cria esse Estado pequeno e as pessoas acreditam nele. E a partir desse momento, a tendência do Estado é ir crescendo devagarzinho de novo. Não é como se o neoliberalismo fosse estável ou algo assim. Ele sempre é uma coisa que dura ali no máximo umas 2, 3 décadas. E aí o Estado começa a crescer pra caramba de novo, entendeu? O liberalismo não funciona por conta disso. Ele é uma doutrina que se autodestrói, entendeu? Ele é uma forma de Estado que se autodestrói. Mas eu acho que eu saí um pouco do assunto, né? Perdão. O que você tem que entender, o que nós temos que entender é que não podemos confiar no Estado para nada. O Estado ele vai gerar inflação por meio de impressão de dinheiro, um conceito, um termo mais antigo, né? Que hoje em dia foi substituído pela reserva fracionada dos bancos, né? Que é o principal, esse dinheiro eletrônico surgindo do além para fazer empréstimos e coisas nesse sentido. E isso gera bolhas econômicas, vai gerar crises com o tempo e... Aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre as grandes crises, crise de 29, crise de 2008, e falar do porquê essas crises não são causadas pela economia, não são causadas pelo livre mercado, não são causadas pelo capitalismo. Mas enfim, acho que eu estou divagando demais nesse vídeo. É porque eu estou com um pouco de pressa, perdão. Então você não tem que confiar nesse tipo de coisa. O IPCA ele não funciona, porque fala, inflação 4%. Você não encontra nenhum produto que subiu 4%, 5%, 6%, 7%, 9% no ano passado. É sempre 15%, 20%, 30%. Você não encontra nada que subiu parecido com o IPCA. Mas aí todo mundo finge que o IPCA de alguma forma é a verdade na academia e também no mercado. Então, os bancos fingem que o IPCA é a inflação real, a academia finge que é a inflação real. Na verdade, eu acredito até que o pessoal da academia, tem alguns que realmente acreditam por algum motivo, alguma dissonância cognitiva absurda, eles realmente acreditam que o IPCA é um número muito próximo da realidade, que é uma coisa ótima, e que esse dado é importante, que ele é útil para alguma coisa. Não, ele não é útil para nada. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Estou falando principalmente de IPCA porque é o mais simples de se falar, mas você pode falar sobre índice de desemprego e outras coisas nesse sentido. Que são fraudados também, né? Tem até o desalentados, né? Tem a taxa de desalentados que o IBGE faz, que são de pessoas que não procuram mais trabalho. Então, para elas não procurarem mais trabalho, por algum motivo elas não estão mais na taxa de desempregados. Não faz muito sentido.
Mas o Estado não precisa fazer sentido, e é isso que vocês têm que entender. Eu acho que esse é o cerne desse canal, é mostrar que o Estado não precisa fazer sentido. Ele só precisa parecer fazer sentido para que ele exista. Diferente de uma empresa de verdade. Diferente do mercado, que faz sentido e por isso ele existe, por isso ele funciona. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã eu devo postar mais um. E é isso. Tchau, tchau.